Fala galera, como vocês estão, pessoal? Estamos aqui para mais um episódio do nosso devocional semanal. Quero dizer da minha alegria de ter você aqui no nosso nono episódio dos nossos devocionais semanais, mas em especial o nosso segundo episódio da nossa série Atributos de um Bom Cristão. Galera, semana passada nós falamos sobre um atributo tão importante, talvez o que dá o pontapé inicial para a nossa jornada com Deus, que é a respeito da fé, mas essa semana nós vamos falar sobre algo tão importante para a nossa caminhada com Deus, para que a gente realmente viva no centro da sua vontade, agradando o seu coração com a nossa vida. Antes de qualquer coisa, eu quero te incentivar a depositar um tempo com Deus, reserva alguns minutos aí de adoração ao Senhor, coloca um louvor, faz uma oração profunda aí, para que o ambiente realmente esteja preparado, para que essa palavra possa entrar no seu coração e que o Espírito Santo possa ministrar aí em você, para que não seja apenas mais um vídeo que você vai ver na sua semana, mas que realmente seja um tempo com Deus, de transformação, de alinhamento, enfim, do que Deus quiser fazer na sua vida. Galera, o tema que nós vamos falar essa semana é sobre santidade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre algo, talvez você já tenha ouvido algumas ministrações a respeito de santidade e talvez você encontrou algumas barreiras, algumas dificuldades em entender, em praticar a santidade. E eu quero hoje mergulhar um pouco mais profundo no que diz respeito a esse tema de forma bíblica, através da palavra de Deus. Talvez esse bloqueio, talvez essa luta interna diante de você veio porque talvez essa ministração falou diretamente sobre algumas proibições que você deveria tomar na sua vida. Talvez em um primeiro momento falaram que era proibido usar tal roupa, talvez em algum primeiro momento falaram que era proibido falar tais palavras, enfim, colocaram várias regras em você depois que você aceitou Jesus no seu coração e você começou a gerar algumas dúvidas. Poxa, eu vim para Cristo para ser livre e agora me passam um monte de regras que eu tenho que seguir, como assim, como isso funciona? E isso, por mais estranho que pareça, é muito comum, principalmente para os jovens que aceitam a Cristo, que se propõem a essa caminhada com Deus. Por quê? Porque santidade não começa de uma transformação de comportamentos externos, mas ela parte de um lugar de transformação interna. Então ela começa primeiramente numa decisão de querer agradar o coração de Deus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo de número 22. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Vamos focar um pouquinho nessa parte B, nessa instrução básica. Conserve-se puro. Era uma preocupação de apóstolo Paulo que Timóteo se conservasse puro. E o que é conservar-se puro? É estar atento a todos os pecados que querem entrar, que querem acessar esse lugar que você já decidiu transformar o seu coração e a sua mente. Porque a santidade começa nesse lugar interno. Por quê? Veja bem, é muito fácil eu maquiar uma transformação. Às vezes a pessoa vai para a igreja com segundas intenções. Vamos botar um exemplo bem claro que às vezes acontece, de muitos jovens que passam para crente porque estão com uma segunda intenção, porque viram uma menininha bonita na igreja e aí começam a mostrar um comportamento que se consideraria ser alguém cristão. Porém, o interno não foi transformado. Porém, essa transformação interna não parte de um lugar de querer agradar o coração de Deus. E aí você percebe que é muito fácil, de forma externa, maquiar uma santidade. Porém, o externo não tem poder para transformar o interno, o coração, a mente. Mas, quando internamente decidimos, não, eu quero agradar o coração de Deus. Eu quero fazer com que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Eu quero me conservar puro, da mesma forma que Paulo escreve a Timóteo, da mesma forma que os discípulos se conservavam. Eu quero realmente agradar o coração de Deus e você começa a se preocupar com que o seu comportamento agrade o coração de Deus, meu querido.
o seu externo é transformado. E aí não é mais regrinha. Opa, eu não posso vestir tal roupa. Opa, eu não posso falar tal palavra. Opa, não. Passa a ser algo natural, porque a sua vontade é agradar o coração de Deus. Então a primeira coisa que eu quero realmente salientar para você é que santidade começa em um lugar interno, no seu coração e principalmente na sua mente. Romanos vai falar sobre isso. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você consegue perceber que a santidade ela não nasce num lugar de obrigação? Quando alguém vem impor, quando uma ministração vem impor para você, você não pode fazer isso, não. Ela nasce de um lugar de renovação, porque a conversão gera esse sentimento de querer ser transformado. Uma grande evidência de que o seu coração foi alcançado por Jesus é um desejo de agradá-lo. E quando você quer agradá-lo, você busca a santidade. E Paulo está deixando muito claro aqui para nós de que o mundo não tem mais influência sobre nós. Antes, o mundo definia o que era normal, o que era aceitável, o que era certo. E nós éramos moldados pelo que o mundo dizia. Mas quando nós aceitamos a Cristo e nós nos permitimos viver esse processo de santificação, meu querido, essa transformação que começa na nossa mente, o que antes parecia leve agora se torna pesado, o que antes parecia certo agora se torna errado, o que antes te trazia prazer agora te incomoda, o que antes parecia liberdade agora é prisão. Isso porque a santidade revela a realidade que nós vivíamos. Deus muda a nossa percepção de enxergar as coisas. A grande evidência do que o processo de santificação está acontecendo na nossa vida é quando nós realmente paramos de ter prazer no pecado. Paramos em ter prazer em fazer coisas que desagradam o coração de Deus. Mas agora perceba também um outro aspecto da santidade que pouco é falado. Santificação não é isolamento do mundo. Santidade é viver no mundo sem ser influenciado pelo mesmo. Carregar continuamente a pureza, mesmo estando inserido num contexto totalmente contaminado pelo pecado. Então, santidade, meu querido, não é se isolar desse contexto, porque nós fomos chamados para sermos influentes nele. Mas é buscar a consagração constantemente na palavra do Senhor, para que nós não sejamos moldados pelo mundo, para que nós possamos influenciar eles. Então, enquanto estivermos nesse mundo, haverá confronto, haverá renúncia, mas haverá também transformação. Porque Deus não nos chamou para permanecer como chegamos. Deus não nos chamou para que sejamos iguais ao mundo. Deus não nos chamou para deixarmos iguais. Deus nos chamou para viver essa transformação genuína com base na Palavra de Deus. Então, jovem, lembre-se, santidade é realmente uma decisão que nós tomamos diariamente. Não é como se chegasse um dia da nossa vida que nós vamos dizer, pronto, alcancei a perfeição, estou 100% puro, sem pecados, sem manchas, sem nada. Não. É uma decisão que nós vamos viver todos os dias. Esse processo de santificação nós vamos viver todos os dias enquanto habitarmos essa terra. Até a volta de Jesus, cara, é uma decisão que nós temos que tomar diariamente, renovando a nossa mente, buscando agradar o coração de Deus para que no nosso trabalho, na nossa faculdade, dentro da nossa casa, nós possamos refletir Cristo, para que a vontade do Senhor prevaleça nas nossas vidas. A minha oração é que você possa viver a plenitude dessa palavra, que você possa buscar primeiramente fazer a vontade de Deus e que essa vontade prevaleça acima de qualquer coisa no seu coração. Que você busque a santidade e fazer o coração de Deus se agradar com a sua vida. Eu quero abençoar a tua semana e que essa ministração, que essa palavra possa continuar germinando no seu coração e que o Espírito Santo possa ter liberdade
para trabalhar aí no seu coração. Amém? Deus abençoe.